Olá, povo progressista brasileiro, estamos aqui mais uma vez produzindo um vídeo falando sobre democracia. Eu sempre falo isso, né? Aliás, eu começo já pedindo que vocês deixem o like de vocês, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem, né? Que é importante para a gente poder continuar crescendo no canal e continuar contribuindo de forma modesta para a democracia no Brasil, uma democracia de um ponto de vista de esquerda, para que a gente continue sonhando com uma nação verdadeiramente solidária e com direitos iguais para todos os seus cidadãos. Bem, gente, eu estou meio assustado com Santa Catarina, né? A gente tem que ter muito cuidado para estar falando sobre essas coisas, para que a gente não possa ser taxado até de xenofobia, alguma coisa nesse sentido. Não é isso. Nós somos sabedores de que o povo de Santa Catarina é um povo sério, um povo decente, um povo temente a Deus. Mas tem acontecido coisas que fogem, né, da nossa realidade, da realidade do povo brasileiro, que é uma realidade de um povo mais pacato, um povo mais tranquilo, um povo mais solidário. Algumas coisas que acontecem em Santa Catarina, na região sul, e São Paulo também, né? Os três estados mais ao sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Em São Paulo, talvez tenha uma população maior, tem um maior índice de fascismo, de nazismo, né? Seguido por Santa Catarina, o estado do sul com o maior índice de neonazistas, de células nazistas, células fascistas. O maior índice dos três estados do sul é Santa Catarina. É um negócio que já começa a preocupar muito. As primeiras vítimas, com certeza, serão os catarinenses, como foi agora. As primeiras vítimas, com certeza, serão os catarinenses. Mas só serão as primeiras. Isso vai espalhar pelo Brasil. É um problema muito sério que o Brasil tem que enfrentar com muito rigor. Nós tivemos agora, recentemente, esse ataque onde quatro crianças de 3 a 7 anos de idade, atacadas e assassinadas por um desses camaradas. Neofascista, nazista, neonazista, melhor dizendo. E não tem como você falar que não é. Lamentavelmente a imprensa resolveu não falar o nome dele para que ele não ficasse famoso. Ele tem que ficar famoso sim, gente. A gente tem que saber a origem dele, foi o que eu falei no meu último vídeo. Nós precisamos saber de onde ele vem, com quem que ele compartilha os pensamentos dele. Só que quando parte da imprensa resolveu esconder o nome dele, né, já tinha vazado já, e se descobriu que ele é bolsonarista, inclusive. E essa história trágica, muito triste, ela não para aí. Ele matou, foi preso, ele mesmo se entregou, tal. E os alunos de uma outra escola, até anotei aqui o nome da escola, George Keller. Os alunos estão denunciando um professor que apoiou isso e disse que mataria 15 com uma pá na mão e saía cortando a cabeça das crianças, assim, muito na boa. Isso em Santa Catarina, onde aconteceu essa tragédia. Um professor, o absurdo é isso, é um professor. Tudo que nós sabemos, aprendemos com professores, é claro, que tem a nossa educação familiar. Mas tudo que nós sabemos, nós aprendemos com professores. E essas crianças estão na mão desses professores. Por que eu estou falando desses professores? Porque há alguns dias atrás, talvez um mês atrás, não sei, não me lembro agora, poderia ter pesquisado antes de falar, um outro professor estava sendo filmado em sala de aula, fazendo apologia ao nazismo. Em Santa Catarina também.
Foi em Santa Catarina também que a deputada, não me lembro sobre o nome dela, Zanata, apareceu com uma arma na mão, com a camiseta, com um desenho de uma mão de 4 dedos, toda furada, perfurada de bala. Isso é fascismo. Isso também é nazismo. Mas por que isso é fascismo? Porque é característica do fascismo você eliminar os seus adversários políticos. Não é característica do fascismo você dialogar com seus adversários políticos. Eliminar. E quando você aparece com uma arma para eliminar um adversário político, você está fazendo sim apologia ao fascismo. No mínimo, apologia ao fascismo. O próprio governador, Jorginho Melo, né? Durante a campanha ele aparece com uma arma na mão também. Para que isso, rapaz? Para você governar um estado você não precisa de arma, você precisa sim, de segurança, uma segurança pública bem montada, bem treinada. Um fuzil na mão com mira, com aquelas miras, eu nem sei o nome daquela mira. Isso não é arma de defesa, isso é arma de ataque. Ele apareceu com isso. Eu jamais votaria num candidato que aparecesse com arma. Aliás, fica aqui uma dica, até que meu canal não tem um grande alcance, eu sei, mas que fica essa dica, né, de que algum deputado discuta uma lei que proíba as pessoas de aparecerem armadas em redes sociais, tirem fotos armadas. Não sei se vocês se lembram, o jogador de vôlei, o Wallace, há pouco tempo apareceu com uma arma lá, e aí, como os comentários foi surgindo, ele falou, não, quem é que mataria o presidente Lula? Esse negócio de arma, apresentação de arma, acho isso, primeiro, cara, de um mau gosto, de uma cafonice, né? A cafonice é uma palavra muito antiga, mas não cabe outra. Aparece com uma arma na mão, né? E segundo, é um incentivo, sim, à violência. É um incentivo, sim. Essa violência que surge hoje em Santa Catarina, ela é exatamente produto, é exatamente fruto desses políticos que não têm absolutamente projeto nenhum em mente, a não ser o projeto de divulgar armamento. Infelizmente, essas coisas estão acontecendo em Santa Catarina, podem sim se espalhar pelo Brasil, né? Em 2013, gente, a Unicamp, a Universidade de Campinas, em 2013, disse que em Santa Catarina, né, eu deixei anotado aqui, Santa Catarina é o estado com maior concentração de nazistas do Brasil. E o Jus Brasil está dizendo, isso foi um artigo da Jus Brasil, que só em Santa Catarina são 100 mil simpatizantes do neonazismo, do fascismo, do nazismo, dessa direita, da ultradireita, representada aqui no Brasil pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Já existia antes do Jair Bolsonaro? Tem gente que fala que sim, não, mas Jair Bolsonaro já está no circuito aí há mais de 30 anos. Foi quando essas coisas começaram a explodir, a eclodir. Está toda a sociedade brasileira em risco. Muito mais em risco ainda estão as pessoas em Santa Catarina. Muito mais em risco ainda. Santa Catarina é um dos centros turísticos mais importantes do Brasil. Começa a pensar, será que vale a pena ir para Santa Catarina? Quais os riscos que nós estamos correndo em Santa Catarina? Poderíamos morrer por ataque terrorista em qualquer lugar do Brasil, mas Santa Catarina é um lugar que ficou assustador, apesar de termos lá um povo que a gente sabe que é um povo temente a Deus, sabe que é um povo honesto, um povo trabalhador, mas está permitindo essa concentração enorme de fascismo, de nazismo. E como é que a gente controla isso? Como é que a gente resolve essa situação? Gente, olha, como que eu vou... Agora, não, esse último caso agora, que esse professor que apoiou a morte dessas 4 crianças, um professor apoiou a morte dessas 4 crianças. Está sendo investigado. Mas quem é que está investigando ele? Com mais de 100 mil simpatizantes dessa causa. Como é que eu vou confiar nas pessoas que estão investigando esse rapaz? Como é que eu vou confiar nas pessoas, na polícia que pode prender ou não esse rapaz? Como é que eu vou confiar no juiz que vai julgar ou não esse rapaz?
Se para todo quanto é lado que você olha em Santa Catarina, você vê isso, vê nazismo, vê fascismo. É muito complicada a situação de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, mas sobretudo Santa Catarina é muito complicado, é muito terrível, é assustador. É assustador. A gente tem que, não custa lembrar, que isso já fazem algo já em torno de quase 100 anos, né? Foi em Santa Catarina que se criou o Partido Nazista Brasileiro. E foi o maior partido nazista fora da Europa. Fora da Alemanha, melhor dizendo. Fora da Alemanha, foi o maior partido nazista. E olha que a Alemanha ali fazia fronteira com a Áustria, com a Polônia, com a Holanda, né, com a Bélgica, com a França, com vários outros países. Né? Por que eu estou falando isso? Que seria mais fácil de disseminar essa cultura nazista, mas ela foi ter mais destaque aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o maior partido nazista fora da Alemanha é no Brasil. Foi no Brasil, melhor dizendo, né? E foi encerrado por Getúlio Vargas, não porque Getúlio Vargas era contra, porque ele proibiu todos os outros partidos no Estado Novo, né? Em 1937 ele encerrou a liberação partidária. Já você não podia mais formar um partido, nem participar de nenhum partido, era a ditadura Vargas. E parece que essa cultura prevalece em Santa Catarina. Eu acho que é uma questão de intervenção federal sobre isso. Santa Catarina não tem condições de julgar isso. Porque, assim como eu me lembro muito, né, a questão do crime organizado nos Estados Unidos, na década de 20, década de 30, da lei seca, onde a máfia, e a gente pode citar como exemplo, inclusive, o próprio Al Capone, né, ali a máfia tinha ramificações na polícia, na justiça, o judiciário também era comprometido, no legislativo, no judiciário, no executivo, em todos os cantos. A máfia, em Chicago principalmente, né, em Nova York também, ela tinha suas ramificações, ela tinha seus representantes. Como que a gente pode garantir que esse nazismo em Santa Catarina também não tenha seus tentáculos, que estejam alcançando o judiciário, que esteja alcançando o legislativo, o próprio executivo? Como é que a gente pode garantir isso? Em 2013, eram 100 mil simpatizantes. Imagine agora, depois desse evento do governo Jair Bolsonaro, onde essas coisas se disseminaram muito mais. Como é que nós podemos garantir que esses casos vão ser investigados e julgados por pessoas que não têm compromisso com essa gente? É sim, na minha opinião, um caso de intervenção federal, pelo menos sobre essa situação, que ela é muito séria. Infelizmente, gente, quando a gente vê professores, um apoiando hoje esse ataque e um outro há um mês atrás fazendo apologia ao nazismo, a tendência disso é se proliferar como baratas, né, que crescem como pragas, ratos, né, que se proliferam da noite para o dia em grandes quantidades e destroem uma nação até. Isso é muito sério, é muito triste. Muito triste, e eu falo com tristeza. Já alguns vídeos atrás eu venho falando de Santa Catarina com muito cuidado, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não transferir de volta esse ódio que esses nazistas têm da gente. A gente não pode mandar de volta para todo o povo catarinense, que isso não é uma verdade. Isso não é verdade. Né? O Brasil precisa ficar livre disso, nós precisamos livrar o Brasil do neonazismo e precisamos livrar o povo bom de Santa Catarina dessa gente. Não é justo para as pessoas de boa índole em Santa Catarina conviver com essa gente. Não é. Muito embora a gente sabe que a tendência nas últimas eleições em Santa Catarina foi de voto em ultradireita. Não é direita, não é uma direita, isso é ultradireita. Isso é uma ultradireita, né? A gente sabe que foi uma tendência de Santa Catarina voltar na ultradireita. Mas será que todo mundo sabe que está voltando na ultradireita? Será que todo mundo sabe que essa ultradireita representa fascismo, representa nazismo? Né? Talvez não. Talvez não. Santa Catarina precisa se livrar disso para que Santa Catarina tenha paz,
e para que o resto do Brasil também tenha paz, porque essas coisas não vão ficar concentradas nas fronteiras de Santa Catarina. E nem é isso que a gente quer. A gente quer que essas coisas sejam, de uma forma definitiva, eliminada da cultura brasileira, essa cultura de ódio que foi espalhada, sim, pelo Jair Bolsonaro e o seu grupo de pessoas. Né? Eu ainda não vi o Silas Malafaia falar sobre isso, talvez ele tenha falado, mas para defender o Bolsonaro ele aparece na televisão com seus vídeos, onde no próprio vídeo do Silas Malafaia, no próprio vídeo, ele tem que ter esse cuidado de falar com mais calma, porque também ajuda a espalhar o ódio. O ódio invadiu o Brasil, eu tenho dito isso para vocês sempre. E isso é muito grave, isso é muito entristecedor para todos nós. O ódio invadiu o Brasil de uma forma muito maior do que já existia, evidente. Mas agora ninguém tem vergonha de agir com ódio. De expor o ódio, todo mundo já está expondo há muito tempo. Mas agir com ódio, ninguém tem mais vergonha disso. Torço e oro para que Santa Catarina se recupere desse mal, desse câncer, desse cancro, ou sei lá o que é, ou imaginar uma doença mais terrível possível, que é isso que Santa Catarina está passando. Santa Catarina está adoecida e o remédio para isso é justiça. A cadeia para essa gente. É novas leis mais rigorosas para isso. É disso que a gente está precisando, para que a gente tenha um pouco mais de sossego. Eu tenho certeza que a segunda-feira agora, eu tenho certeza disso. Muitos pais estão com medo de mandar suas crianças para a escola. Eu tenho certeza disso. Não é justo um povo viver sobre essa insegurança. E o que é mais triste, quer dizer, não é nem mais triste, mas o que é triste também é saber que não é só nas escolas. Se você for a um shopping hoje, você pode ser metralhado. Pode aparecer um maluco lá, assim como aparece esses fanáticos religiosos de religiões, de regiões do Oriente Médio, por exemplo. A gente sabe que existe isso lá. Isso não é culpa do Islã, isso é culpa de alguns fanáticos religiosos, que aliás é uma coisa que o Brasil também tem que tomar cuidado, não deixar crescer esse fanatismo religioso, para que a gente não seja refém disso. Né? Então a qualquer momento pode aparecer um desse aí numa área de grande aglomeração e meter uma metralhadora giratória e matar centenas de pessoas e sair na boa, suicidar, ou se apresentar na cadeia, ou simplesmente fugir. Isso pode acontecer. Santa Catarina precisa ficar livre disso, o Brasil precisa ficar livre disso, nós precisamos ter a liberdade, isso sim é liberdade, de sair para qualquer lugar sabendo que estamos seguros. Esse ato terrorista que aconteceu em Santa Catarina não é o primeiro, né? Já aconteceu outros, tem acontecido no Brasil em muitos casos. A gente não pode esquecer que em Brasília, no dia 24 de dezembro, um homem foi preso com a intenção de explodir um caminhão. Isso é ataque terrorista também. E adivinha qual é a tendência política dele? Bolsonarista também. Esses dois professores que eu citei agora há pouco, nenhum deles tiveram seu nome divulgado. Um já teve, né? Já até falei o nome dele, não estou com o nome dele aqui agora, não me lembro. Você sei que o sobrenome é Lima. E esse outro agora que falou isso, o nome dele não está sendo divulgado. Se fosse uma pessoa que tivesse envolvimento com o partido de esquerda, você pode ter certeza que estava divulgado sim. Pode ter certeza disso. Tivesse algum envolvimento com o pessoal, PT, PCdoB, PSB, o nome dele já estaria sendo divulgado, partido e tudo mais. Mas como com certeza, quando você for analisar mais tarde, quando o nome dele for liberado, a gente descobrir o nome dele, vocês podem ir lá na rede social dele, que vocês vão ver que ele é seguidor assim do Jair Bolsonaro. Com certeza. Né? E é sobre isso que a gente tem que combater. O meu vídeo acabou ficando grande, eu acho que eu me exaltei um pouco. Né? Eu fico por aqui hoje, gente, e continuo pedindo aquilo, né? Curtam meu canal, compartilhem meu canal, comentem também, e principalmente se inscrevam no canal, para a gente continuar crescendo, para a gente continuar contribuindo, mesmo que seja minimamente, para a democracia plena no Brasil, para que no futuro bem próximo a gente possa ter verdadeiramente uma nação solidária com todos os seus cidadãos, com direitos iguais para todos. Muito obrigado, fiquem com Deus.